Saudações, queridos e queridas! Está no ar mais um número especial Lendas Japonesas com mais um grande nome da história do futebol japonês. Vocês não perdem por esperar. Como sempre, vocês estão na companhia de Elias Fallers, o Barbudinho Alegria na apresentação, comentários da lenda, o Uncle Cruz, o Mr. Thiago e Cruz, que falaremos hoje, Thiagão, tudo bem com você? Sobre Junichi Inamoto, mais uma lenda aí da famosa geração de ouro do Japão, Thiagão. Salve, salve, Elias, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos queridos ouvintes. E no meu podcast chegando na sua reta final de 2023, mas é claro, sempre com pautas. E essa aqui, já faz um tempo que eu e o Elias estamos para gravar, né, e finalmente deu certo. Vamos falar hoje sobre Junichi Inamoto, um jogador que, para muitos, né, se tornou uma lenda até um pouco tardia, né? Tem muita gente que conheceu o Inamoto ou conhece a importância de Inamoto muito menos, né? Ou não teve tanto conhecimento, não teve tantas oportunidades de poder conhecer a história dele e saber o quanto ele foi importante, principalmente, né, para a Copa 2002 para a seleção japonesa, mas toda a sua trajetória no futebol, na Europa, tudo que aconteceu, tudo, né, que ele conseguiu conquistar e coisa até, né, que a gente vai voltar a falar aqui, para quem já é velho de guerra aqui dos especiais sobre as lendas japonesas, uma coisa que acontecia muito, né, e acho que vamos voltar a falar sobre isso nesse programa também, infelizmente os jogadores que as lesões não deixaram chegar ainda mais longe, mas mesmo assim superaram e fizeram muito, apesar de um tempo onde a questão de recuperação de lesão era muito mais complicada do que os dias de hoje. Mais uma vítima aí das famosas lesões de jogadores japoneses, né? Que o preparo físico ainda era um pouco mais arcaico lá no Japão, né? Foi se modernizando com o tempo e ceifou. Eu não digo que ceifou porque ele teve muito sucesso na carreira, né? Mas poderia ter sido ainda um pouco maior, né? Se ele não tivesse se machucado tanto. Tiagão, nosso querido Inamoto é exatamente 10 anos mais velho que nós, né? Ele nasceu em 79, lá na prefeitura de Kagoshima, e ele tem uma curiosidade aí só um pouco diferente dos nossos grandes craques do futebol japonês. Ele, quando cursava o ensino médio, ele já estava na base do Gamba Osaka, né? Então, é um dos jogadores que não teve formação em times escolares, né, Thiago? E jogou direto na base de um clube, né? Então, o que é um pouco assim diferente, né? Que a maioria dos grandes craques aí jogaram campeonato escolar, né, Tiagão? Tiveram sua base aí jogando em colégio, universidade, mas ele dividia o seu tempo aí quando estava no último ano, inclusive, do ensino médio, com 17 anos, ele já estava ali se formando, praticamente subindo para o time titular do Gamba, né? Pô, isso é muito legal, isso faz uma diferença muito grande, né? Até isso faz até muito sentido, Elias, quando você falar um pouco mais sobre a carreira de Inamoto, a parte de clubes, onde as principais coisas que você ouvia falar, eu fui até dar uma pesquisinha rapidamente por coisas que eram faladas dele, né? Não tem tanta informação assim, tem muita coisa em japonês, muita coisa meio difícil de traduzir, mas muito se falava das qualidades da Inamoto, né? A questão física dele, né? Ele que é um cara que jogava no setor meio que defensivo, mas também ofensivo, é um volante, então fazia o primeiro volante às vezes, mas basicamente é um cara de ataque, então é um cara que se postava à frente do meio campo, mas por ele jogar como volante, né, ele era um cara que fisicamente, para aquela época, era muito forte, né, então assim, eu escuto muito essa palavra, ele era muito forte, sabia muito bem se postar em campo, é um cara que não perdia divididas com facilidade, então com certeza ele fazia a base dele, né, na parte colegial no Gamba Osaka, com certeza não só facilitou, como também adiantou muito a estreia dele na parte profissional, né, Elias? Embora assim ele fosse um jogador mais magrinho que o próprio Koji Nakata, né, que era o volante, como é que fala? Me fugiu a palavra agora, contemporâneo dele, ele era mais forte que o Koji Nakata, ele dividia melhor, ele perdia menos a bola, né, ele ganhava mais no jogo de corpo do que o próprio Koji Nakata, né, isso é impressionante, era uma grande qualidade dele que por isso ele fez muito sucesso na Inglaterra, né? Que a gente vai falar daqui a pouquinho, que joga muito, né? A parte física.
Exatamente, e ele era um pouquinho, coisa de 1 centímetro ou 2 centímetros no máximo, um pouquinho melhor do que o Koji Nakata, mas por ele ser, né, talvez ter essa base um pouquinho mais sólida, e claro, com profissionais mais cedo e tudo mais, então com certeza essa parte da parte física de postar contra um defensor, contra um adversário, se sobrepôs muito, né, e com certeza uma coisa que eu sempre penso sobre o Inamoto, Elias, é que se ele era um cara que estava preparado para o embate, para segurar o adversário, e teve muitos gols na carreira dele, principalmente jogando aqui na parte da Europa, né? Eu pude rever esses gols nos últimos dias, pesquisando mais sobre o Inamoto. Você percebeu o quanto essa questão de saber se posicionar na frente do adversário fez com que muitas vezes ele conseguiu criar oportunidades de gols que normalmente outros jogadores daquela época do futebol japonês não fazia, né? Porque você segurar adversários maiores ou até às vezes mais fortes que vocês tinha uma necessidade de um estresse físico muito grande, né? O Inamoto também não é muito pequeno, né? Ele tem 1,81 de altura, né? Então, para um jogador japonês dessa época, digamos que ele tá naquela média até um pouco acima, né? Do começo dos anos 90, né? Ah, bem acima, né? Porque a estatura do Japão era muito baixa. Até o próprio Kawaguchi, né? Tinha 1,79 na Copa de 98 lá, que era o goleiro titular. Então, realmente, pro começo dos anos 2000, fim da década de 90, era um jogador bem, bem grandinho, né? Isso é uma coisa que eu achei engraçada, Elias, quando você vai falar sobre o Minamoto ou pesquisar uma coisa sobre o Minamoto, por ele jogar, por a gente ter muitos vídeos dele jogando no futebol europeu, você até às vezes tem aquela impressão de, poxa, o Minamoto era um pouco pequeno, mas os adversários que eram muito grandes, né? Porque ele não era tão pequeno assim, e essa mesma ideia de altura, né? A gente não tem muito com o Kawaguchi, por exemplo, né? Porque como ele ser goleiro, você já imagina que o goleiro é um pouco maior, né? Então, tipo, meio engraçado isso, porque é difícil você imaginar o Kawaguchi, né, não sendo um jogador tão alto, e é difícil você imaginar o Inamoto ser um jogador alto por ser um jogador de linha do Japão dos anos da metade final dos anos 90, né? Mas era literalmente o contrário disso, né? Então realmente é muito engraçado como às vezes nossa cabeça nos prega pequenas peças assim, né? Mas quando você vai atrás dos dados, você vê que realmente a realidade às vezes é um pouco diferente. É verdade. Então, Tiagão, continuando aqui a trajetória do nosso querido Inamoto, ele, mesmo antes de completar 18 anos, né, ele nasceu no dia 18 de setembro de 79, como todo mundo sabe, a J-League começa no começo do ano, né? Geralmente fevereiro para março. Ele, com seus 17 aninhos, já estreava na equipe principal do Gamba, e já no primeiro ano, Tiagão, foram 27 partidas, né? Com 3 gols marcados. Lembrando que naquela época, no ano de 97, não era turno e retorno, mas tinha aquele famoso primeiro campeonatinho ali, ganhava uma equipe, aí tinha a segunda fase, onde outra equipe ganhava, e aí disputava as finais, né? Então, teoricamente, não deixava de ser um turno e retorno, né? E juntando aí Nabisco Cup da época, Copa do Imperador, né? No seu primeiro ano já de 17 para 18 anos, foram 36 partidas e 3 golzinhos marcados. E já nessa época, muito novinho, já chamava atenção, né? Tanto que, mesmo com essa pouca idade, ele já jogava na seleção sub-20 do Japão e tudo mais, já tinha feito um certo sucesso na seleção sub-17, né? Que quando a gente chegar na parte ali da JTFA, a gente vai entrar em maiores detalhes, mas foi um jogador que desde o começo, desde que estreou, já chamou muita atenção e caiu com uma luva aí nessa meiuca do Gamba. Esse time do Gamba Osaka do começo dos anos 90, como a gente até sempre fala dos times clássicos, como a gente tem a oportunidade, não era uma equipe, nossa, maravilhosa em questão de resultado, né? O Gamba nesse começo da J-League, durante bons anos da J-League, era um time de meio de tabela para baixo, assim, né? E eu tava até dando uma olhadinha sobre os elencos daquela época, coisa que a gente sempre vai ver sobre isso, e o primeiro gol do Inamoto nem foi tão tardio assim, né, após ele fazer sua estreia, né, pelo menos os números que eu tenho aqui, a estreia do Inamoto foi no dia 12 de 4 de 97, na vitória do Gamba contra
o Belmari, né, pelo placar de 4-1. E no terceiro jogo, que foi jogando em casa, o Gamba contra a equipe do Shimizu, né, Expulse, ele fez um gol nessa partida, vitória do Gamba por 4-1. Eu tava dando uma olhadinha sobre o elenco, né, como eu tinha falado. O elenco do Gamba recheado de jogadores assim que a grande maioria da gente não conheceu muito bem, assim, né, até porque alguns jogadores não tiveram carreiras excelentíssimas, né? Então, o goleiro do Gamba era o Kanaka, aí a linha defensora era o Saito. E já tinha o Matsuyo na reserva naquela época. Exatamente. Senoyuchi, aí o jogador que eu não conheço aqui, que é o Boman Bamunski, a Masao Kiba, aí o meio-campista, o Hiraoka, né, o Inamoto, Morishita, e um jogador que realmente, um nome aqui muito, muito complicado aqui, dá pra ser algum servo, assim, Krupsnokovski, deve ser algo parecido assim do tipo. Aí como atacantes, o camaronês, o Patrick, né, o camaronês, né, e também junto com ele, Não era o Manabu. Kropnikovic, não? E exatamente, esse mesmo. O da Iugoslávia. Iugoslávia, né? E na frente ali o Patrick, eu não sei se o nome dele é Patrick Mboma. Eu lembro que era camoranês, agora o nome, a pronúncia... Mboma, é igual Isso. Mbappé. Ah, tá, a pronúncia um pouco mais francesa, né? É o Mboma. E o Manabu Matsunami, né? Então, e o treinador daquela época, né? O Josip Kuze, né? Então, realmente... E também nessa época tinha um contemporâneo da seleção japonesa aí também, né, Tiagão? Quem que tava nessa equipe do Gamba, Elias, nessa época? Miyamoto. Verdade, Miyamoto tava já muito jovem ainda, né? Ainda, mas fazia parte desse time do Gamba Osaka aí. Então, times clássicos da época, no final dos anos 90 aí, que quem não conhece, até a gente sempre fala, deixa aqui a deixa, né? Dá uma procuradinha aí sobre os jogos antigos. Não é muito fácil encontrar, mas pelo menos algum compilado de gols você acaba encontrando e tem elencos assim riquíssimos e muito legais que a gente teve acesso apenas nos jogos de videogames daquela época. É verdade. Já na temporada 98, Tiagão, o time era praticamente o mesmo, né? Da equipe de 97, mas já contava com dois grandes jogadores que a gente gosta muito, que fizeram história no Gamba, que era o Ryuji Bando e o Hideo Hashimoto, né? Meio campista. E em 98, Inamoto, na Liga, ele jogou 28 partidas. Na Copa do Imperador, apenas um joguinho. E na Bisco, 4 partidas. Fazendo um total de 33 partidas com 6 gols marcados, né? Então, conseguiu aí manter sua regularidade. Conseguiu jogar bastante de novo. E já ganhava um destaque maior, né? Na equipe do Gamba. Uma coisa que eu acho interessante, né, é que por isso acontecia, basicamente todos os jogadores que a gente vem trazendo aqui como lendas, eles têm um destaque muito rápido, né, Elias? Dificilmente não é diferente um pouco disso, né? E para você parar a pensar, né, para o seu segundo ano, você já ser considerado um dos pilares da equipe, era o quanto esse jogador vinha evoluindo, né, de um tempo para o outro, né? E deixa eu perguntar para vocês, eu sei que isso não tem nada a ver, mas a questão de Copa do Mundo, assim, seleção de 98, talvez é porque o elenco era muito fechado, ou você lembra-se de talvez alguma conversinha, alguém falando anos depois, que o Inamoto ele foi talvez ali um pouquinho aspirado a talvez participar, pelo menos da grande seleção para a Copa 98, ou pela questão da idade realmente era completamente descartado essa ideia para 98 para ele? Não, é que assim, na posição dele já tinha o Yamaguchi, né, que já era velho de guerra, né? Velho de guerra, até o próprio Nakanishi, já tinha uma galera ali que poderia estar à frente dele. Se fosse para contestar jogadores novos naquela época, poderia ter chamado o Yanagisawa e o Takahara, né, que estavam em ascendência também no ataque, já que chamaram aquela porcaria do Joe, aquela porcaria do Okano, né? E lembrando também que o Shinji Ono também foi para essa Copa de 98 com 18 aninhos, né? Mas o Inamoto ele estava jogando bem, estava indo bem, mas ainda precisava amadurecer. Tanto que esses jogadores que eu citei já jogavam na seleção principal em 97, né? Então já tinha um ano aí de seleção, sendo convocados para algumas partidinhas. O Inamoto nem convocado havia sido, né? Então não foi nenhuma injustiça ele ficar de fora da
Copa 98, né? Ah, entendi. Então, por ser muito concorrido, ele por ser muito jovem, aí, claro, vamos amadurecer mais esse garoto aqui, pensando Uhum. na próxima Copa que seria em casa, né? Isso. Era o projeto futuro. Faz sentido, faz todo sentido. Faz, é. E detalhe que chegou na temporada 99 também, Tiagão, mais uma vez, né? 22 jogos na Liga, na Copa do Imperador foram 2 partidas. Ele não jogou, né, na Nabisco Cup, e no total foram 24 jogos e apenas um golzinho, mas ele ficou de fora um tempo também porque se machucou, né? Então ele teve aí a primeira lesão, ficou um tempo parado e não conseguiu completar aí a temporada inteira, né? E nesse time aí de 99, tinha um jogador que eu gostava muito, Thiago. Takahiro Futagawa. Ah, E o Ogurão da Futagawa. Massa também já tava ali. Futagawa Você é vê que incrível. como o Gamba ele prolonga, né, os jogadores no elenco, Uhum. assim, O Futagawa dificilmente jogou acontece. até, sei lá, 2009, 2010, eu acho, eu não lembro. Eu lembro de 2007, 2008, ele tava no Gamba ainda, né? E sempre titular absoluto, né? Em vários momentos ali e tal. Então, você vê como. E engraçado, né, Elias? A gente tá falando que de uma equipe do Gamba Osaka que nos começos das primeiras temporadas da Liga não fazia muita diferença, não fazia frente muito às grandes equipes da Liga, né? Era ali literalmente uma equipe que correria muito, mas muito por fora mesmo para conseguir alguma coisa. E aí, após os primeiros anos de J-League, já começou a ter os investimentos de jogadores de fora, começou a se trabalhar melhor na base e construir jogadores como o Inamoto, como um deles, né? Depois inúmeros jogadores que as equipes japonesas foram começando a fazer isso, né? E aí a gente está falando de jogadores que aos poucos foram aparecendo e tiveram uma longevidade muito grande na equipe do Gamba Osaka, né? Então realmente a profissionalização da J-League ela começa a dar frutos muito cedo, se for para pensar, né? 99 a liga basicamente era recém, né, inaugurada, tinha, né, no 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, pô, tinha 6 anos de liga e já começava a aparecer assim, a grande diferença de uma liga que provavelmente, se tivesse continuado como semi-profissional, demoraria muito mais para ter esse tipo de situação e frutos, né? Então é legal como a evolução das equipes, claro, respingam também melhores jogadores com um pouco mais de base e tudo mais, né? Mas o Inamoto, como você falou, acabou se machucando e isso talvez até se reflete um pouco até nos números de tabela, né? Porque realmente o Inamoto em 99 ele já tinha aquele ar de um dos grandes nomes, ou grande garoto da equipe do Gamba daquele momento. Infelizmente isso aí andou perseguindo o coitado durante muito tempo, né? E nessa trajetória até o momento ele não não ganhou nenhum títulozinho pelo Gamba, né? Impressionante Não, é como muito difícil, é muito difícil. Eu sempre acho que o Gamba sempre teve grandes problemas nessa época, principalmente a parte defensiva, né? O meio campo à frente era muito legal, mas é uma equipe que não segurava muito na defesa, né? Então realmente. Uhum. E tinha às vezes até dificuldades em você manter. O Gamba também, como várias equipes, passou por aquele processo de trocas de muitos treinadores também, então ideias diferentes, então realmente isso acaba. Isso influencia até hoje, imagina isso em 98, 99, então realmente. As coisas eram diferentes e acabaram não fluindo como você poderia naquela época. Uhum. Bom, e no ano 2000 foi onde o nosso querido Inamoto teve a melhor temporada da carreira na J-League, Tiagão. Ele era piazão. Ele fez parte do Best Eleven, inclusive, né? No ano 2000. Olha que deixa eu falar, antes de eu falar isso aqui, vou contar pra você. Olha que legal que foi esse Best Eleven na temporada 2000, cara. Era o Takakura no gol, Matsuda, Akita, Honmyunbo, Myojin, Nakamura Shunsuke, Inamoto, Morishima, Tuto, Nakayama e Nishizawa, né? Esses são os jogadores clássicos, assim, que a gente fica com o coração quentinho só de citá-los, né? Então, nessa temporada, Inamoto jogou 28 partidas na liga, marcando 4 golzinhos, Copa do Imperador, 2 partidas, e na Nabisco Cup foram 4 jogos com golzinho, totalizando aí 34 partidas e 5 golzinhos, né? Sendo aí um dos grandes destaques, né, na liga.
Muito bom. Esse foi o ano 2000 foi um ano melhor, né, da equipe como um todo, né? Olhando aqui os números ano a ano do Gamba Osaka, né? Em 2000 a equipe do Gamba ficou em sexto, e até falo dos demais, né? Em 97, quando o Inamoto estava na equipe do primeiro ano, né? O Gamba tinha conseguido aquele ano a sua melhor classificação dentro da J-League, né, que foi um quarto lugar na classificação geral. Em 98 acabou ficando em 15º, em 99 em 11º, e em 2000 a equipe do Gamba figurou ali a sexta colocação, e já adiantando 2001 a equipe do Gamba ficou em sétimo. Então 2 anos ali a equipe mantendo um bom padrão de jogo, dando pressão nas equipes de cima e ficando ali naquela famosa meiuca ali lutando pelo título. No ano de 2001 seria assim um ano de glória, mas um ano mais ou menos de glória para o nosso querido Inamoto, né? Porque ele jogou até a metade da J-League, né? Até metade da competição. Foram 13 jogos com 2 golzinhos na Liga. Na Copa Bolachinha foram 3 jogos e 1 gol, totalizando aí 16 jogos e 2 gols, né? Mas o nosso querido Arsène Wenger fez um convite para o Inamoto jogar lá na equipe do Arsenal. Ele foi emprestado aí já no comecinho, temporada 2001-2002, mas não conseguiu aí se adaptar na equipe de Londres, né, Tiagão? Fez aí apenas 2 joguinhos na Copa da Liga, não conseguiu ser titular, não entrou em nenhuma partida da Premier League e jogou também um torneio continental. Agora eu não lembro se, minha cabeça também é terrível, eu não lembro se foi a Copa da UEFA na época, ou a Champions. Acho que foi a Copa da UEFA que ele atuou em 2 partidas também. Eu acho que foi a Copa do UEFA porque no site do Arsenal, até eu tava olhando coisa ali, que no site do Arsenal tem uma nota sobre o Inamoto, né? Que ele foi o primeiro jogador japonês a atuar pela equipe do Arsenal, que ele não conseguiu espaço, mas jogou em partidas em que eles até consideram importantes dentro da Copa da UEFA. Então, assim, ele tem uma nota ali com a foto do Inamoto, tá no site oficial do Arsenal até hoje. Uhum. Muito obrigado, me salvou. Que cabeça de fé é uma desgraça, né? Mas aí, mesmo assim, rendeu holofotes para o nosso querido Junichi Inamoto. E também ele fez a alegria do Thiagão, né? Ele foi campeão da Premier League mesmo não entrando em campo, mas fez a alegria do Thiagão porque ele usou aquele famoso uniforme do Sega Dreamcast, né? Sim, é verdade. O uniforme que eu, por não ser um torcedor do Arsenal, mas eu acho um dos uniformes belíssimos, né? Tanto escrito Dreamcast quanto escrito Sega. E uma coisa que eu acho interessante, Liz, aí talvez isso entre um pouco na crendice, já vou até tirar esse levante da sala, porque talvez alguém que está vendo esse Renomaru pode ter chegado a essa pessoa também essa informação, que dizia-se as más línguas que a ida do Inamoto para o Arsenal foi meio que um contrato que envolvia empresas japonesas para, né, fazer, digamos que ele um merchan ali, talvez, não sei se tem a ver com a SEGA, eu acho muito difícil, porque para você levar um jogador envolve muito dinheiro, né, imagino que A não tenha a SEGA, ver. todo mundo sabe que tá quebrada, né? Exatamente, e já estava ali, não estava falindo, mas abriria o bico anos depois, então acho realmente muito, muito difícil, mas que a ida do Inamoto teve realmente ali por, digamos que, por contratos, né, extras ali entre empresário e empresas japonesas que influenciaram ele até o Arsenal, e até que esse contrato não dava a ele nenhuma, não dava certeza que ele jogaria, que ele seria jogador muito bem utilizado, mas que o jogador aceitou. Então, assim, a conversa da internet. Se é verdade ou não, sinceramente, tô só jogando aqui. Na verdade, assim, pelo que eu me lembre desse tipo de conversa, na época existiam 2 grandes jogadores japoneses que eram patrocinados pela Nike, né? Que o principal, que era o Hide Nakata, né? Que já era o superstar, aí tudo mais. E o outro jogador que tinha um bom patrocínio da Nike era justamente o Inamoto, né? E justamente a equipe do Arsenal era patrocinada pela Nike também, né? Então reza a lenda, né? Que era uma estratégia da marca americana aí de promover ainda mais no mercado asiático, né? Principalmente no mercado japonês, a sua marca, né? Lembrando que já tinha o Nakata, né? Que era o carro-chefe da marca, já era um grande sucesso, né? O grande nome do Japão
no futebol mundial, né? Porque ele já era um superstar. E queriam aumentar aí o pelotão, colocando o Inamoto em um dos grandes times aí do futebol inglês, né? Pô, que legal. E essa informação da Nike casa muito bem com uma coisa que eu vi, até seria uma coisa extra, mas já coloque no Renomaru, que é um comercial do Inamoto e do Ronaldinho Gaúcho, né? Que tem pela Uhum. Nike do Reino Unido, né? Se você colocar no YouTube aí Inamoto Ronaldinho Gaúcho comercial, você vai encontrar isso muito fácil, claro, com uma qualidade muito ruim, né? Mas ali realmente um comercial que eu não sei qual que é a data, que ó, se foi entre, talvez tenha sido entre 2003, 2006, algo assim, né, pelas características do Ronaldinho, mais cabeludo e tal, e então ali eles estavam ali batendo bola, né, parecendo um lugar meio que freestyle ali e tudo mais, então tem todo um comercialzinho ali e tal com eles dois, e no final, claro, né, aparece ali Nike, Reino Unido e tal, então realmente casa muito bem com essa informação que o Elias falou. O Nakata e o Inamoto também ficaram bem famosos. Vamos falar de Nike agora. Daquelas propagandas que tinham lá dos jogadores agentes secretos da Copa 2002, eu não sei se você lembra disso. Enfrentava aqueles robozão maluco lá, daí tinha Aquela aqueles CGI torneios belíssima da underground lá. época. Uhum. Parecia que estava jogando contra o Siphon Filter, né? Mas, aí, aqueles torneios underground, era divertido, cara, era legal, assim. São bons tempos que, infelizmente, pesada mais novinha assim não vai pegar, né? Era muito legal. Tanto que em vários desses jogos piratinhas de Win Eleven, né, que tinha no Play 2 aí, as aberturas geralmente eram desses comerciais aí malucos. Era compilado de vários comerciais malucos e os caras faziam isso, né? Então isso era bacana, isso realmente era muito legal. Uhum. Bom, como a gente vai separar a parte de clube, né? Primeira parte de clube, segunda parte de seleção, vou continuar a parte de clubes, Thiagão. Já no pós-Copa do Mundo, temporada 2002-2003, o Arsenal não renovou o empréstimo do Inamoto e ele simplesmente atravessou de um bairro para outro de Londres, né? Foi jogar na equipe do Fulham, a equipe do Riozinho, né? Que tem aquele riozinho ali. Acho que é o próprio Thames, né? Que fica ali atrás do estádio do Craven Cottage, o estádio mais charmoso da Inglaterra. Se eu falei o nome errado do Rio, por favor, me corrijam. E lá ele já teve uma oportunidade bem maior de atuar, né, Tiagão? Na Liga na primeira temporada foram 19 partidas, 2 golzinhos marcados. Na FA Cup foram mais 2 jogos, na Copa da Liga mais 2 jogos também, e também na Copa da UEFA novamente, né? Dessa vez pelo Fulham, foram 10 joguinhos. E também na Intertoto, né? Se não me engano, eles jogaram Intertoto Cup também. Totalizando aí na temporada 33 jogos, 6 golzinhos marcados. E aí a primeira temporada de sucesso do Inamoto na Europa, né? Isso aí, acertei mesmo. Foi Copa do UEFA e Intertoto Cup, né? Que o Fulham jogou nessa temporada 2002 e 2003. Eu tava até dando uma olhadinha, Elias, que foi nessa Intertoto aí, que era um torneio que hoje não existe mais com esse nome, né? Tipo essa Liga da Conferência, né? Se você for Isso. equivaler, assim. E era um torneio que, pelo que eu entendi, eu posso estar falando alguma grande besteira, mas ele meio que acontecia ali meio que no início da temporada, né? Então era quase que um torneio de preparatório mesmo para a temporada como um todo. Então juntava várias equipes ali e tal de diversos países ali da Europa ali. E foi nesse campeonato de 2002 que o Fulham enfrentou a equipe do Bolonha e venceu pelo agregado de 5-3. E no primeiro jogo o Inamoto fez um gol e depois ele faz um hat-trick, né, no jogo de volta. Então realmente foi o primeiro ano realmente assim que todo mundo, caramba, olha só, esse cara é diferenciado, né? Esse jogador realmente ele chega não só para compor o elenco do Fulham, né? Ele chega para domar espaços ali literalmente e ser protagonista, né? Então isso foi muito legal. E só para desencargo de consciência, porque já faz até um tempinho que nessa pauta tá feita, eu vou até dar uma olhadinha aqui na questão dos jogos para confirmar, mas basicamente acho que foi isso mesmo. Ele fez um gol no primeiro jogo e no jogo de volta ele faz um hat-trick ali e, pô, contra a equipe do Bolonha, que não é qualquer equipe, ainda mais aquela que era uma equipe muito mais reforçada do que hoje.
Então, realmente, um resultado bem interessante aí do E Fulham. detalhe, né? Você lembra quem jogava nesse Bolonha, né? O Bolo. Eu lembro muito do Lucatelli, mas não sei exatamente dele que você tá falando. Hidetoshi Nakata. O Nakata já tava no Bolonha nessa época. Eu pensei que era Uhum. depois. Caramba, então esse quase que Temporada foi titular. 2002-2003. Poxa, que legal, cara. Então eu até pensava que. Eu pensava que era diferente, né? O que era. Que o Nakata chegaria no Bolonha só um ano depois, só. Então bacana, legal. Olha, fui até olhar aqui a súmula do jogo, Elias. No primeiro jogo, entre Bolonha e Fulham, né? Então os jogos eram de ida e volta. Né? O jogo foi no dia 3 de agosto de 2002. No primeiro jogo foi 2-2, com 2 gols do Signori, né? E um gol do Inamoto e do Leg Whisky. E depois no jogo de volta, Inamoto hat-trick aos 12, aos 47, aos 50 minutos, e o próprio Locatelli diminuiu para a equipe do Bolonha. Então, é um resultado interessantíssimo aí para o Inamoto nos seus primeiros jogos. É Levinsky, tá? Parecido Levinsky. com a amiga do Bill Clinton lá. Ah, ok. Tinha que ter uma piada Tinha rosareta, que né? ter, exatamente. Bom, continua aí. Lembrando que com os resultados agregados, a equipe do Fulham foi campeão, né? Foi campeã aí da Copa Intertorto, né? Thiagão, renovado aí no empréstimo do Inamoto para a próxima temporada. Ele jogou 22 partidas na Premier League, né? Marcou seus 2 golzinhos. Na Copa da Liga fez 2 gols. Na FA Cup foi uma partida também, totalizando 25 jogos e 3 gols, né? Ele jogou pouco na Liga, por quê? Porque no fim da temporada, para variar, ele se machucou. Inclusive, foi uma lesão que tirou ele da Copa da Ásia de 2004, né? Então, mais ou menos lá por abril, assim, março para abril, ele teve uma lesão, machucou e ficou de fora do resto da temporada, né? E voltou só no começo da outra. Isso já, se você parar a pensar, já é a segunda lesão que você fala assim de um pouco mais cruel que ele teve, né? Demorou um pouco mais tempo de voltar. E isso claramente, né, já começava a acender até um sinal amarelo, digamos assim, das equipes, né? Poxa, será que esse jogador ele já não demonstra, mesmo que ele seja jovem, né? Já não demonstra que talvez que ele tenha alguma coisa física e tudo mais. Então, após essa segunda lesão aí, e agora no Fulham, né, realmente começa-se a se questionar a questão física do Inamoto, né, pouco a pouco. Uhum. Mas chegando no começo da temporada, ele foi, pela primeira vez, um jogador foi comprado, né? Ele que pertenceu, por incrível que pareça, até 2004, ele pertencia à equipe do Gamba Osaka, né? Chegou West Bromwich Albion, fez uma proposta para o jogador, ele aceitou, foi vendido. Só que na época que ele foi vendido para o West Bromwich, foi um treinador em específico que pediu o nome dele, né? Para ser contratado. Só que me fugiu o nome dele aqui, do treinador. Eu sei que. Foi o Gary Megson, uma coisa assim, não foi? Isso. Isso, Gary Megson. Só que daí o treinador foi mandado embora pelo time. Sim. E foi substituído pelo Brian Robson, né? O treinador, que falou que não ia usar o jogador na temporada. Caramba, é Que isso, né? Por isso então é, que ele chegou e já foi emprestado pro uhum. Cardiff, né? Se não me Que era engano, uma né? contratação ali do outro treinador, que ele não faria uso do jogador, né? Pra temporada. E ele foi emprestado pro Cardiff City, né? Inclusive ele jogou a primeira parte. Ele até chegou a atuar em alguns jogos, só que o que acontece? Ele foi emprestado pro Cardiff City, né? Ali em 2004 fez 14 jogos na equipe. Na FA Cup foram 2 jogos, totalizando 16. Só que chegou janeiro e a equipe do West Bromwich estava enforcada, né? O que aconteceu? O treinador falou: não, agora eu vou usar o Inamoto porque a gente tá enforcado aqui. E mandou ele voltar. Para voltar, para poder ajudar a equipe ali. Poxa, e só um detalhe até, quero que você pare aí, só para fazer uma pequena aspas, que a gente não pode passar batido sobre isso de maneira nenhuma, é que um pouco antes dele ter se machucado ali na parte final da temporada anterior, ainda jogando pelo Fulham, ele, não digamos que ele foi protagonista, né, mas
a equipe do Fulham vence a equipe do Manchester United por 3-1 dentro do Old Trafford, né? Um Manchester United que estava muito reforçado, estava muito grande naquele momento. O Minamoto faz digamos que o último gol daquela partida, né? Que fecharia o jogo em 3-1, e foi por causa dessa vitória que começou a aparecer em jornais e a mídia especializada no Japão, chamando o Minamoto, dizendo que ele era melhor que o Beckham e tudo mais assim, e gerou inúmeros elogios dentro da mídia especializada dentro da Inglaterra, né? E logo depois, infelizmente, ele acabou se machucando, né? Então ele conseguiu um resultado incrível para ele, depois ele se machuca, né? E aí depois tem todo esse processo, né? De ser trocado de equipe, né? E aí chega na equipe nova que o treinador pediu, o treinador é mandado embora, vem um outro que não usa, ele é emprestado pro Cardiff, então realmente tem esse detalhe aí que a gente não pode deixar escapar. Uhum. E essa lesão que ele teve, eu ia comentar mais na parte da seleção japonesa, mas dá pra comentar aqui, né? É que ele se lesionou justamente um amistoso contra a Inglaterra, né? Por ironia do Caramba, olha aí. destino. Caramba, realmente isso é muito irônico, né? Justo contra a Inglaterra. E você, Elias, eu acabei não pesquisando quanto que foi você lembra quanto foi esse Foi amistoso? 1-1. Foi 1-1. Foi gol Então. do Shinji Ono. Hum. A Inglaterra, acho que foi o Ferdinand que fez o gol, alguma coisa assim, mas foi 1-1. Inclusive, um amistoso inusitado lá no Old Trafford, né? Inclusive, com as duas equipes jogando com uniforme reserva, né? O Japão jogando com aquele uniforme maravilhoso, a cor de creme lá, e a Inglaterra jogando de vermelho, né? Engraçado. E ele quebrou a tíbia, né? Ele fraturou a tíbia nesse jogo. E se vocês pesquisarem facilmente aí, lesão tíbia, você vê que é uma das lesões que nesse período realmente era uma das piores que um jogador poderia ter. Às vezes teve jogadores que teve a recuperação basicamente de um ano para o outro apenas, né? Basicamente perde um ano de temporada, então realmente muito sério. O Inamoto se machucando com um pouco mais de frequência, mas a recuperação dele é muito rápida, né? Então, em questão de 5, 6 meses, ele já estava de volta a jogar, mas mesmo assim, a gente sabe que uma lesão você nunca volta igual, né? Então, realmente, não tem como evitar isso, não. E eu achei a citação aqui, o técnico Brian Robson chamou, diz que o Inamoto era um pêssego japonês. Olha só, né? Essa afirmação, né? Que é esse negócio de pêssego e tal, eu não entendo muito qual que é qual que é a alegoria colocada sobre esse termo, mas eu imagino que seja realmente algo, algo a ser contemplado, né? Talvez prestado mais atenção. Eu imagino que seja algo do tipo, né? Porque realmente eu não entendo, não tenho o entendimento que seria um pêssego, alguma coisa assim, que tá dentro do vocabulário inglês, né? Principalmente o britânico, né? Que é muito mais complexo e rebuscado, né? Japanese page. Exatamente. Diferente. Enfim, Tiagão, eles conseguiram, né? Apesar de ele ter fraturado a tíbia, voltou, jogou. Esse Brown escapou de cair. E eu tenho uma pergunta, Elias. O Cardfield, ele era uma equipe tão ruim quanto o que a gente lembra dos dias atuais, que é uma equipe muito sofrível, você que já curtia bastante Premier League nessa época, ou o Cardiff era uma equipe, digamos, decente, pelo menos? O Cardiff tava na segundona, né? Não tava nem na Premier League na época, né? Então, entendi. Então ele foi jogar segunda, então. ele foi jogar segundona lá e tal. Não tinha um time muito bom, tanto que a equipe do Cardiff essa temporada, se eu não me engano, ele ficou no meio da tabela, né? Ficou em 16º. Caramba. Então Sofreu bastante, então. Não era um time com estrelas. Ele que era o jogador principal, assim. Mas enfim, ele voltou lá para a Premier League, salvou o time. Chegou na temporada 2005-2006, Chegão. Mais uma vez ele sofreu muito com lesões, né? Só que lesões assim esporádicas, né? Então, machucava, voltava, por aí vai. Foram 22 jogos na Premier League, 2 jogos na FA Cup, 2 jogos na Copa da Liga, marcando um golzinho na Copa da Liga, anotou no total aí 26 jogos, um golzinho, mas pela primeira vez na história o Inamoto sentiu o gosto amargo do rebaixamento, né? A equipe do West Bromwich não foi bem aquela temporada, terminou na penúltima colocação, lembrando que 2 equipes da West Midlands caíram para a Championship aquela temporada, né?
o West Bromwich e a equipe do Birmingham, né? Morreram abraçados ali, sendo rebaixados. E ele teve esse gostinho amargo, né? Chegou na temporada 2006-2007, ele faria parte dos planos da equipe do West Bromwich, tanto que estreou na Championship, né, Thiago? Chegou a fazer 3 partidas aí. Só que, no meio do caminho, ele foi sondado pela equipe do Galatasaray, contratado e foi jogar na equipe turca, né? Ele que fez bastante sucesso lá na equipe turca. Foram aí 25 jogos na Liga Turca, foram 3 jogos na Copa Turca. Jogou a Champions League, né, Thiago? Foram 5 jogos na Champions League e marcou gol na Champions League, inclusive, né? Então, no total da temporada foram 33 jogos e marcou um golzinho. E pela primeira vez na história de sua carreira, Inamoto jogou a principal competição europeia, né? Jogando a Champions, meu filho. Olha só, pô, finalmente, depois de muitos anos, né, passando por equipes que talvez, tirando o Arsenal, quase nenhuma tinha chance, né, em jogar a Champions League, mas finalmente agora pelo Galatasaray, né, ele teve essa possibilidade, né, e o Galatasaray que é uma das grandes equipes, né, nesse período ali junto com o Fenerbahçe, ali com certeza dividindo ali os protagonismos ali da Liga Turca. Então foi muito legal poder finalmente dar essa chance, né, ao Inamoto, que merecia muito jogar uma UEFA. Ah, com certeza, né? Inamoto aí, um dos grandes xodozinhos. Nossa, eu nunca me esqueço que ele caiu, o Galatasaray caiu no grupo do Liverpool, né? Nessa temporada, 2006-2007. Eu lembro que o Liverpool jogou com uma camisa verde e branca do Galatasaray lá na Turquia. Tem essas memórias de adolescente, assim. Mas, infelizmente, mesmo pelo Galatasaray, o título não veio, né? Não foi o ano que o Galatasaray venceu, né, o campeonato, né, pelo que eu me lembro, né? Mas assim, a questão das lesões ainda foi um problema, ou pelo menos nesse período ele saiu um pouquinho mais ileso disso? Não, nesse período aí ele jogou um pouco mais, né? Na temporada seguinte que as lesões iam acabar por assombrá-lo, né? Dessa vez ele foi comprado por uma outra equipe, dessa vez pelo Eintracht Frankfurt, né, Tiagão? Da Bundesliga. Na primeira temporada, até que ele não se machucou, conseguiu ter aí uma estabilidade maior. Foram 24 partidas na Liga e 2 na DF Pokal, né, Copa da Alemanha, totalizando 26 jogos. E tem uma coisa muito legal, uma curiosidade muito bacana nessa temporada 2007-2008 do Frankfurt, Thiagão. Hum, tivemos dois Sabe com japoneses? exato, a duplinha japonesa Inamoto e Takahara. Olha aí, finalmente os Renomarus lendas japonesas fazendo um crossover entre elas, né? Porque como já fizemos no podcast no Takahara, né? Então agora as linhas do tempo se unem, né? Em algum momento, né? E muito legal. Elias, esse Frankfurt, né? Que hoje, que depois de muito tempo a gente conheceu, pelo Frankfurt que deu chances para outros jogadores japoneses que fizeram lá grande sucesso. Mas nesse período ter 2 jogadores japoneses numa mesma equipe era um negócio até quase inimaginável, né? E como é que foi isso para a imprensa local, Elias, de ter 2 jogadores japoneses, 2 jogadores de seleção japonesa? Tudo bem, um deles já não estava mais no auge, mas o Inamoto ainda tinha tudo para manter o bom auge durante vários anos. E como é que foi isso dentro da empresa alemã e também da empresa japonesa? O pessoal gostou porque o Takahara ele já tinha um certo sucesso lá na Alemanha, né, Tiagão? Então eles já estavam acostumados ali com ele em campo. Só que a curiosidade disso é que eles só jogaram meia temporada juntos, né? Porque virou 2008 e o Frankfurt vendeu o Takahara pro Urawa, né? Ele foi jogar a Entendi. Então CL e tal. talvez o rendimento já não foi tão bom do Takahara, já chegou um Uhum, japonês querendo comprar, então para não perder investimento, que basicamente é assim que funciona a cabeça de clube, né? Você não quer uhum. perder investimento, então já venderam o jogador já, né? E também tinha um outro jogador asiático nessa equipe que era o Madavika, né? O iraniano.
Verdade. Então, nossa, 3 jogadores asiáticos na mesma equipe, isso é. Uhum. Pra 2007, 2008, isso é basicamente muito inédito, né? E tinha o grande amigo do Thiagão lá no Frankfurt nessa época, que Lá vem. era o Kyrgiakos, né? Nossa, ele tava nessa equipe também? Cara, É. E o Amanatides, lembra do Amanatides? Matias, O com Jesus certeza. Cristo grego. O Jesus Cristo grego. Pô, essa época, os jogadores gregos, eles estavam em várias equipes, né? Então, tinha aí, Uhum. por exemplo, o Frankfurt com 3, né? Então, legal, bacana. Nossa, essa aqui eu tô vendo aqui, tinha 3 gregos nessa Frankfurt. 3 Tinha gregos. o Mantis estava jogando também. Centroavante, né? Se o Takahara perdeu vaga pro Mantis, meu Deus do céu. Nem eu lembrava que o Mantis jogava isso aí. Não, assim, é claro, era uma equipe, se você for colocar nome por nome, claro, não era uma equipe bater de frente com o Bayern de Munique e tudo mais, mas assim, era um elenco Era um time bem bom. divertido, era um time bem legal, viu, cara, bem diversificado, digamos assim, né? Até o Cris, o zagueiro Cris e tal, passou por lá, então bem legal. Bem legal mesmo. Perdão. E na temporada, ele ficou mais 2 temporadas, né, Thiago? Ele ficou aí também na temporada 2008 e 2009, né? Só que aí ele se machucou mais, né? Foram 19 joguinhos aí na Bundesliga, um joguinho na Copa. No total, 20 partidas, mas ele não conseguiu dar o seu total, né? Seu total desempenho aí na segunda temporada, porque se machucou bastante. Mas, como o nosso querido Inamoto é praticamente um cigano do futebol europeu, né? Na temporada 2009-2010, ele teve um outro destino, só que foi um destino cruel pro Inamoto, né? Ele acertou com a equipe do Rennes da França. Teve, não sei se fala Rennes, Rena do Papai Noel. Um dia, um dia eu vou acertar. É que o meu francês é péssimo, né? Então, peço desculpas ao pessoal. Na temporada 2009-2010, só que ele chegou, começou jogando bem, mas adivinha, Thiago? Lesão. Machucou e ficou de fora até o começo de 2010, né? Mas daí, no desespero para não perder a Copa do Mundo, né? Até ele recuperar ali o seu lugar na equipe francesa, não sei o que, ele ficou meio com receio e acabou acertando com o Frontale, né? Uma coisa que é engraçada, assim, esse período curtíssimo dele no futebol francês, eu não consegui achar nenhum jogo específico para poder assistir, porque eu fiquei realmente curioso sobre isso. Mas eu sempre lembro, assim, de falar que nessa época, o que a gente fala muito do futebol escocês, do futebol inglês, da questão de física, o futebol francês nessa época, o físico era até um pouco cruel, assim. Então, assim, tem histórico de lesões incríveis, assim, a quantidade de lesões por temporada no campeonato francês também. É um campeonato que historicamente, ele é muito físico, ele é muito desgastante, e pro Inamoto, que era um jogador volante, mas que tinha toda essa intenção de avançar, né? Então isso a gente lembra muito do futebol japonês, mas nos clubes também ele tinha essa opção de fazer os avanços quando o espaço existia. Então, assim, ele ia atrás do embate todo momento e apanhava com uma certa facilidade, né? Então, né, essa lesão, ela não é à toa, né? Então, realmente, era um campeonato muito físico, como realmente o francês. Realmente era um futebol muito pesado, né? Então tinha que tomar muito cuidado. Chegando ali em janeiro de 2010, como citei anteriormente, ele com receio de ficar fora da Copa do Mundo, né? De ele conseguir seu espaço novamente, fechou com a equipe do Frontale, né, Tiagão? E teve uma boa temporada, né? Na Liga aí foram 28 jogos, na Copa do Imperador 2 jogos, na Copa Bolachinha 4, Champions League foram 5 joguinhos, né? Então, totalizando aí 39 partidas na temporada e foi um jogador importante aí nesse meio-campo do Frontale, tanto que o Inamoto, assim, dá para dizer, vou fazer uma pergunta para você agora. Dá para dizer que o Inamoto foi um dos grandes nomes do projeto, da evolução do Frontale na J-League, dessa consagração que começou em 2010, né? 2009 para 2010, essa ambição do Frontale de crescer, de ser um time grande no Japão, de conquistar seus títulos e tal. O Inamoto, ele fez parte desse time base, né? Fez parte desse crescimento aí do Frontale na liga, né? Ele foi um jogador muito importante nessa
revelação nesse avanço, crescimento da equipe, né? Não, com certeza. O Frontale que já estava há muitos anos em busca, né, dessa passagem de time B para time A, que realmente não foi tão fácil. A gente sempre fala aqui que aos poucos, né, dentro da liga, o Frontale foi caindo, chegou a cair para a segunda divisão, chegou a se segurar para não cair, chegou a ficar em alguns anos muito esquecidos dentro da primeira divisão. E com a chegada do Inamoto, ele ajuda com certeza a equipe ter um pouco mais de divisão. Porque ainda, né, no futebol japonês, como sempre, mas nessa época ainda mais, quando você trazia uma contratação de um nome de seleção, claramente você começava a ser visto de uma outra maneira, né? Se falava mais na imprensa, né? Os jornais buscavam mais, os jogos tinham um pouco mais de importância. Então, assim, o Inamoto que voltava de lesões, mas dentro do Japão tinha muito mais espaço para jogar, isso é óbvio. Né? Jogador de seleção japonesa, né? A gente vai falar de Inamoto até se manteve na seleção japonesa até talvez mais tempo do que muita gente poderia imaginar, até pelo histórico de lesão dele. Né? Então, participou até do preparatório para a Copa do Mundo, né? Jogou eliminatórias, jogou algumas coisas e tal, amistosos. Então, o Inamoto ele teve uma quantidade até relativamente grande, né? Então, isso com certeza foi visto como a grande contratação do Frontale para aquela temporada. Então, realmente, nome de peso, é o cara que, se não veio para ser protagonista, veio para ajudar os protagonistas da equipe. Então, com certeza, o Frontale se beneficiou muito dessa vida do Inamoto. Muito bom. Mas, como nada é muito doce na vida do nosso querido Inamoto, né, Tiagão? Chegou a temporada de 2011, é de fim. Lesões à vista. Lesões à vista, né? Ele infelizmente conseguiu atuar apenas 12 jogos na liga, né? Fez 2 golzinhos, copinhas, apenas um jogo de cada, totalizando 14 jogos e apenas 2 gols, né? Mais uma lesão naquela mesma tíbia, que como engraçado, né? Ele quebrou a tíbia aquela vez, se recuperou e tudo mais, mas essa lesão aí sempre o assombrou durante a carreira, né? Impressionante. Uhum. É realmente muito, muito complicado e eu acredito que essa lesão, desde a primeira vez que ele teve, ela se curou, mas sempre ficou em um lugar muito mais frágil, né? Então, a intensidade ali de você manter a equipe sempre no máximo que o jogador, né, pode trazer, isso inevitavelmente começa a desgastar ainda mais, né? Então, infelizmente, o Namoto acabou sofrendo isso imagina que até o fim da sua carreira como um todo, essa lesão, ela é sempre o tendão de Aquiles, né, literalmente. É verdade. Bom, e continuando aqui as nossas aventuras, no Frontale ele ficou até 2014, né? Chegando em 2012, ele chegou no total em 24 partidas, em 2013 em 36. Em 2014 ele perdeu um pouco o fôlego, né? Já tá um pouco mais velho, foram aí apenas 19 jogos e um golzinho. E depois do Frontale, Tiagão, ele resolveu se aventurar, sabe onde? Do outro lado, literalmente do outro lado do país, né? Acertou com a equipe do Consadole Sapporo na J2, foi um dos jogadores mais importantes aí da equipe do Sapporo, né? Chegando na primeira temporada em 2015, jogou em 31 partidas e jogou uma partida da Copinha também, atualizando 32 jogos, né? Então ajudou e muito a equipe do Sapporo. Já na segunda temporada, embora o Sapporo tenha subido para a primeira divisão, né? Adivinha, machucou de novo, participou de apenas 8 jogos, né, na liga e marcou um golzinho, né? Mas mesmo assim foi importante nesse acesso da equipe do Sapporo e continuando aí sua grande escalada. Em 2017 fez apenas 6 jogos na liga. Em 2018 foram 2 jogos na liga, 5 nas copinhas, né? Totalizando aí 8 partidas no Sapporo, Thiagão. Exatamente. Na época do Frontale, né, como você falou, até da evolução, para a gente colocar aqui em questão de ranking da equipe, né? Só para atualizar até esse momento de 2018, a equipe do Frontale com o Inamoto do primeiro ano foi 11º, depois foi em oitavo, em 2012, chegou a ser terceiro local na liga, né? Terceira colocação na liga em 2013 e em 2014 o Frontale acabou na sexta colocação. A equipe do Kusori Sapporo, como Elias falou, né, 2015, né, 10º colocado, tentava se trabalhar um pouquinho mais, acabaria sendo
campeão da J2, né, em 2016, né, o último título do Inamoto como jogador até esse momento. Em 2017, 11º, e aí na primeira divisão, em 2018, apesar dos poucos jogos do Inamoto, foi ali a melhor campanha até esse momento da história da equipe do Console Sapporo, que foi um 4º lugar em 2018. Então, o Inamoto fez parte aí de uma bela campanha histórica do Console Sapporo, que é lembrado claramente até hoje pelos seus torcedores. Maravilha. E como o nosso ciganinho não sossega o facho, né, Thiago? Em 2019 assinou com o Sagamihara lá da J3, né? Fez aí 9 joguinhos. Em 2020 fez apenas um joguinho pelo Sagamihara. Em 2021 novamente mais 9 joguinhos e 2 da liga, totalizando 11, né? Então, bichinho aí, além de ter jogado na Europa, jogou no Japão inteiro, né? E desde 2022 está jogando na liga de Kanto, lá na equipe do Nankatsu, né? Ele que é um jogador barra administrador, tudo ao mesmo tempo, né? É aquele famoso hobby, né? Que os jogadores japoneses fazem aí quando atingem uma certa altura e resolvem administrar, jogar ao mesmo tempo, joga por hobby, quando der joga, né? Então, por aí vai. Uma coisa que eu esqueci de falar é que quando ele jogou no Sapporo, o Shinji Ono tava com ele na equipe, né? Sim, verdade, não pode esquecer disso também. É mais Uhum. um Renomaru de lendas que se encontram aí, né? E tanto que, se me engano, no último gol que o Inamoto fez pela equipe do Sapporo, eu posso até que eu devia deixar isso aberto, mas acabei fechando sem querer. O último gol dele pela equipe, a primeira coisa que... Na verdade, o primeiro e único gol dele na liga, né, pela equipe do Sapporo, a câmera vai para o banco de reserva que tá o Shinji Ono lá, e tá todo mundo levantando os braços e tal. Então foi um momento que claramente a TV busca, né, os jogadores e tal ali para mostrar ali. Então é legal, né? Bacana que apesar da idade, de todas as dificuldades que ele poderia ter até esse momento, é um jogador que teve ali seus companheiros para jogar em algum momento, né? Para dividir, né? Vestiário, jogadores que jogou com ele Copas do Mundo, em seleção, então é bacana que ele nunca estava realmente sozinho. Eu fui procurar aqui rapidamente, Elias, o último gol do Inamoto pela equipe do Sapporo, até porque realmente ele ficou de fora de muitos jogos, foi no dia 23/4 de 2016, na vitória de 1-0 da equipe do Sapporo contra a equipe do Cereço Osaka. O gol deles foi Foi rápido o jogo, se não me engano, foi logo no comecinho da partida. O Inamoto já deixou o seu gol aí. Não, perdão, foi no final da partida, aos 82 minutos, o gol dele ali. Então, realmente, já faz um bom tempo aí do último gol do Inamoto pela primeira primeira divisão do futebol japonês. Lembrando que foi o único título do Inamoto, né, em 2016 aí, pela J2. Verdade, Então, realmente, as coisas acontecem. Esse aí foi pela J2, essa época de 2016? Foi pela J2, 2016, verdade, quando foram campeões. Caramba, verdade. Eu tenho até esquecido que realmente nessa época também estava a equipe do Cerezinho por lá também. Senhor Tiagão, alguma coisinha que você queira falar mais de clubes ou bora a carreira do Inamoto na seleção? O último detalhe foi nessa empreitada atual dele pelo Nankatsu FC, que ele tá repleto de jogadores amigos dele também, né? Tava dando uma olhadinha no atual elenco do Nankatsu, que joga hoje o que é considerado a 5ª divisão do futebol japonês, né? Que é aquele futebol regional, aquelas ligas menores ali e tudo mais, que tem muito, que nem o Elias falou, muitos jogadores que a gente achava que parou, mas estão jogando por lá. Então, como por exemplo, o Inamoto hoje joga com o Yasuyuki Kono, né, volante de Gamba Osaka, seleção japonesa. Ele joga junto com o Junpei Kusukami, meia. Joga com ele, né, Elias, o Eterno, né? Esse não é tão lenda, mas pra mim, pra você, é um clássico, né? Kunimitsu Sekiguchi também tá por lá também. Pra mim ele é lenda, sim. Tem que ter lendas dele. Aos 37 anos, assim, tá repleto de jogadores com uma certa idade, né? Ryuta Sasaki,
Ken Kyomae, né, ex-jogador do Esquilinho, tem 33 anos e hoje também está na equipe do Nankatsu, né, entre outros jogadores aí com mais de 30 anos que fazem parte, né, dessa... O goleiro, né, um goleiro bem antigo aí que rodou muitas equipes da segunda divisão, né, o Nakabayashi também está por lá, 37 anos, assim, tem muitos jogadores a partir dos 30 anos junto com o Kono aí nessa empreitada, né, nessa parte final da carreira aí, jogando pelas ligas menores. Uhum. Mr. Thiago Cruz, você sabia que o Inamoto é considerado o jogador mais galã da seleção japonesa? Olha só, você sabia disso aí não? Inamoto que era o terror dos corações dos menininhos, Thiagão. Ele que sempre teve essa fama aí de ser o jogador mais bonitão, inclusive disputava o título de jogador mais bonito com o Nakata, né? Inclusive era o top model de cuequinhas na época e tal. Só que o Nakata tinha a fama do bad boy, né? Do cara encrenqueiro. E o Inamoto tinha aquela fama de garoto de dorama, né, Tiagão? Do bonitão bonzinho. E olha só, Inamoto que na questão de seleção, imagino que isso amplifica muito mais as coisas. E Elias, para você, a questão quando o Inamoto chega na seleção, como é que é essa chegada do Inamoto em questão de seleção japonesa? Ele vem para compor elenco, ele veio já inicialmente para buscar titularidade, que eu vi aqui que ele acabou estreando num jogo entre Japão e México no dia 2 de maio de 2000. Nesse amistoso contra o México, o Japão perderia por 1-0, mas o Inamoto jogaria os 90 minutos. Ele veio para ser titular, né, Tiagão? Porque ele fazia parte aí dessa geração nova da seleção japonesa que havia sido vice-campeã lá do Mundial Sub-20, né? De 99. O Japão tava ficando carente de volantes, né? Precisava renovar. Então ele, o Toda, o Myojin, toda essa galera aí chegou para a seleção principal. Ele que estreou com tudo para você ter ideia, no primeiro ano dele de seleção japonesa, em 2000, ele fez 14 jogos, né? Então foram aí muita números coisa, hein? muita coisa, jogos importante, inclusive aí na remada do Japão para ser campeão da Copa da Ásia em 2000, né, Tiagão? Em cima daquele jogo épico contra a Arábia Saudita que o Kawaguchi usou o cabelo de Conde Drácula, lembra lá? Cabelo lambidão, tudo mais. Sim. Ele também foi um jogador importante nas Olimpíadas de 2000, né? Ele conseguiu aí jogar os 2 torneios no mesmo ano, então foi um cara aí que chegou para ficar. Lembrando que ele tinha bons números já nas seleções de base, né? No Sub-20 do Japão, entre 98 e 99, ele tinha feito 4 gols em 11 jogos. No Sub-23 aí, aquele famoso torneio pré-olímpico, né, Tiagão? Ele tinha feito aí 5 gols em 15 jogos, né? Ele foi um dos jogadores mais importantes desse pré-olímpico aí do Japão. Inclusive, ele viu de perto naquele fatídico jogo onde o nosso querido amigo se lesionou e nunca mais foi o mesmo jogador, né? O Shinji Ono. Ele estava presente naquela partida lá no pré-olímpico, jogou junto com o Ono e tudo mais, né? Naquela época ele estava ali perto. Foi contra o Nepal, né? Se não me engano, que ele se machucou. A imagem foi Então, ficou no Nepal. Uhum. Então o cara chegou com tudo, né? Na seleção. Em 2001, nosso querido Inamoto conseguiu aí atuar em 11 partidas e fez o seu primeiro gol, né? Lembrando aquele amistoso, inclusive, da despedida do Dragan Stojkovic, lembra do Pixi? Sim, contra a Iugoslávia, né? Isso, inclusive foi no dia do meu aniversário, né? 4 de julho de 2001. O Inamoto aí fez o gol da vitória do Japão contra a seleção iugoslava e criava-se aí uma grande expectativa para o Inamoto no ano seguinte, né, da Copa do Mundo 2002, lembrando que ele foi convocado para a Copa das Confederações de 2001, onde aquele time do Japão chegou a ser vice-campeão, né, empatou com o Brasil e tudo mais, estava bem embalado. Esse jogo foi até antes desse amistoso que você falou da Iugoslávia, né? Que foi em 2007, né? Uhum. A Foi Federação preparatório. foi em 2006, né? Então foi mês 6 daquele ano, então realmente é bacana. Poxa, e esse jogo da Iugoslávia, se eu não me engano,
Eu já vi esse jogo por aí na internet, beleza. Eu nunca cheguei a assistir esse jogo, mas se não me engano eu já vi ele perdido por aí. Os jogos da Confederations Cup 2001, basicamente todos tem na internet, viu, galera? Se vocês quiserem aí pesquisar e até indicar alguns aí para um futuro vídeo do Rinomaru, fica à vontade, porque tem Um todos dos os meus jogos por aí. grandes sonhos é fazer Japão e Austrália, né? Que foi um jogo dramático. Aquele jogo Sim, embaixo de chuva, sim, sim. sofrido. Esse Que foi um jogaço. os outros, o Japão teve uma certa facilidade, né? Ganhou fácil do Canadá, ganhou Uhum. fácil do Camarões, enquanto o Brasil já estava pensando na segunda fase, né? Aí achou que ia ser fácil contra a Austrália, quase rodou. E aí foi truncadaço, né? Uhum. O jogo da final contra a França e tal. Então, realmente, esse É. jogo contra a Austrália. Eu fui até atrás aqui dos elencos, Elias, e são dois elencos muito distintos, né? Tanto esse do amistoso do mês 7, né? O dia do seu aniversário aí contra o Yugoslávia, contra o primeiro, né? Então, olha como mudou as coisas rapidamente, né? Do amistoso contra o México, o Japão entrou em campo com o Nagasaki no gol. Uma linha de 3 com Oya Matsuda e Koji Nakata. O meio-campo com. Oya. No meio-campo com Nanami, Ito, Ono, Inamoto e Mochizuki. E na frente, Hirase e Nakayama. Entraram no segundo tempo Daisuke Oko, Masaki Sawanobori, Nossa, Hirano vai se e aposentar, né? Kazuyoshi Miura entrou aí, né? Uhum. Só os jogadores que entraram no segundo tempo. Nossa, eram jogadores aí pra se aposentar, né? Tá até Caso, Hirano, Saúl Sawanobori. Nobori, né? Aposentou todo mundo de uma vez. Aposentou o Kazu da seleção, É. aposentou o Stojkovic da seleção. Não, Vai todo e mundo o mais parar esses doido velhos. é que esse amistoso foi em Hong Kong, cara. Foi no Hong Kong Stadium, cara. Então, realmente, esse amistoso contra o México foi muito doido. O jogo contra a equipe da Iugoslávia, aí já é um pouco mais que a gente já tá mais acostumado, né? Kawaguchi no gol, Nakata, Matsuda, Morioka e Hato na defesa. A dupla de volantes Toda e Inamoto, né? Toda cartão amarelo para variar. E na frente, né, o quarteto ofensivo com Ono, Morishima, Suzuki e Yanaki Sawa entraram no segundo tempo, né? O Hattori no lugar do Ono, entrou o Miyamoto, entrou o Ito, entrou o Kubo e entrou o Nakayama no lugar do Yanaki Sawa. Agora eu entendi uma coisa, por que tem o caso no Win-Eleven 5, cara. Agora tá explicado. Porque ainda lá no Universo 5 tinha essa galera que tava toda jogando ainda. Né? Os últimos jogos, talvez, né? E o Mochizuki, que é meu amigão no Instagram, né? Exatamente, o último camisa 8 aí, ó. Até porque em alguns momentos o Inamoto também jogava de 8, né? Mas aí o Inamoto mais de 6, né? Mas o Mochizuki jogando como 8 na seleção ainda. Ele tá por lá. Coitado, o Mochizuki foi um dos sacaneados pelo Trucier, né? Jogou um tempo. Pensei que você ia falar que eu sacaneado o Mochizuki porque hoje ele é presidente do Sagamihara, também pra você que isso era sacanagem. Não, ele tava vendo bem, tava até passeando no Brasil esses tempos, ele tá na mamata. Não. Eu não sou tão mal assim, eu sou um cara legal. Em zoar o meu Sagamihara. Já ele é zoado por si só, né? Não precisa nem zoar. Thiagão, enfim, chegando aí a Copa de 2002, expectativa muito grande do Inamoto, inclusive, de ser o titular na Copa do Mundo, coisa que aconteceu e muito bem, né? O Inamoto, ao lado do Nakata, foi os dois, né? Foram os principais jogadores da equipe na competição, ele inclusive marcando gols importantes, né? Fez o segundo gol do Japão, aquele gol da virada contra a Bélgica, fez o gol da vitória contra a Rússia, né? Aquele belo passe que a Nexal deu para ele. Também jogou bem contra a Tunísia. Foi um dos jogadores que jogou bem também na eliminação contra a Turquia, né? Ele fez uma Copa do Mundo muito boa, né? E por ironia do destino, foram os únicos 2 gols que ele fez em 2002, foram esses da Copa do Mundo, e mais uma vez jogando 11 partidas, né? Em 2001 jogou 11 partidas, em 2002 também jogou 11.
E lembrando que a gente já fez até um especial muito antigo, mas que vale a pena assistir, que é sobre a geração de ouro. Então a gente falou bastante sobre a seleção de 2002 nesses especiais. E a Copa 2002 ela chegou como toda boa Copa com pressão para o time da casa, né? O Japão chegava na Copa do Mundo a 3 jogos sem vencer, né? Eu lembro que os últimos amistosos pré-Copa do Mundo foi uma vitória contra a Eslováquia por 1-0. Aí depois veio um empate horrível contra Honduras em 3-3, uma derrota, uma sapecada para a Noruega de 3-0, o empate para a Suécia em 1-1, ó, eu tô bem de cabeça, e aí depois veio a Copa do Mundo. Então assim, o Japão chegou nesse jogo contra a Bélgica muito pressionado até, né? Poxa, a equipe, né? E aí, perdeu para a Noruega, perdeu para a Suécia, empatou com Honduras, como é que vai ser a Copa do Mundo? Né? E aí quando Foi nesse jogo da Noruega, inclusive, quando a Casal perdeu a vaga na Copa, né? Que ele passou mal lá, vomitou em campo, né? Verdade. Aí, Inclusive o Nakata nesse jogo, inusitado, ele jogou a camisa de número 37, cara. Eu nunca me esqueço. Do nada. Os amistosos, às vezes os caras aparecem assim, com os números meio aleatórios e tal, então é realmente meio esquisito. 2002 foi um ano muito louco do Japão, né? Teve amistoso contra Real Madrid, teve Japão contra Japão, não sei se você lembra Japão contra disso. Japão eu lembro, Japão contra Japão eu lembro de ver depois jogos anos depois na internet, tem por aí também. Então realmente a galera fez de tudo para preparar essa equipe de algum jeito, né? Mas assim, a Copa 2002, por mais que eu ainda sinto que é uma Copa que não recebe o devido glamour que ela merece, né? Até porque o Japão depois perde por 1-0 para a Turquia nas oitavas e tudo mais, mas assim, foi uma senhora Copa do Japão e foi uma bela Copa do Inamoto, principalmente na fase de grupos, né? O jogo contra a Rússia, para mim, o Inamoto bailava com a bola na bola, né? Defendia bem, ajudava na defesa, ia para frente, dava toque, recebia, né? Abria a jogada, tentava finalizar de fora da área, buscava o embate com os zagueiros. Então, assim, a Copa 2002 pro Inamoto, assim, para mim é uma das caras desse Japão 2002. Realmente foi uma baita Copa. Ele que, como eu falei, né? O Nakata e ele eram os grandes pulmões dessa equipe do Japão. Aliás, tinha um tridente maravilhoso no meio-campo, né? Nakata, Inamoto e Ono, né? Como estavam jogando em harmonia esses caras. Meu patinho feio era o todo, coitado. Eu gosto muito do, mas realmente concordo com você. Tadinho. E o Miodin também. Chegou o ano de 2003, o Inamoto conseguiu ali fazer alguns jogos pela seleção também, né? Foram aí 10 partidas com um golzinho marcado. Participou daquele famigerado elenco da Copa das Confederações de 2003, onde ele começou bem a Copa, mas fez aquela... Vou falar a palavra, vou falar, porque fez aquela puta cagada contra a França, lá que o Japão tava dominando o jogo, equilibrando o jogo, ele vai lá e me faz o pênalti. Ela tava 1-1 o jogo, né? E a França foi lá, fez o segundo gol e ganhou do Japão. Depois o Japão perdeu para a Colômbia, né, acabou sendo eliminado, né? Se o Inamoto não tivesse feito aquela porcaria daquele pênalti, talvez o jogo tivesse empatado ou teria um rumo melhor, né? Porque o Japão estava melhor no jogo aquela hora. Inamoto estabanado foi lá e marcou. Sabe uma coisa que eu acho esquisito nessa, né? Porque uma coisa que talvez você tivesse dúvida agora. Nessa partida, em muitos lugares, eu vejo que o Inamoto jogou como zagueiro, cara. Não, era volante mesmo. E era volante mesmo, né? Porque em muitos sites, cara, tô até com um aberto aqui, ó. Sabe por quê? Por que tá esse negócio? É porque assim, na época do Trussier, eles jogavam com tipo um 3-5-2 muito maluco, né? Sim. E isso acabou ficando na memória dos jornais, sabe? Então, como o pessoal não sabia direito muito assim, eles foram lá e fizeram isso. Mas nesse jogo, jogou na zaga o Miyamoto, o Koji Nakata e o Tsuboi. E o Tsuboi. Ah, tá, entendi. Mas não eram 4 na linha de defesa, não, eram os 3. Entendi, não, porque realmente é muito estranho, porque, por exemplo, aqui, o que eu tenho aqui de jogo contra a Alemanha, por exemplo, tá Narazaki, Miyamoto, Tsuboi, Inamoto, aí os 5 da frente, né, Yamada, Endo, Nakamura, Nakata, Alex, e na frente Takahara e Okubo. Né, então, realmente muito... É que o Inamoto jogava com a 5, né, nessa época.
Então talvez colocavam ele nesse canto, né? E nessa época, lembrando que essa Federations Cup já era o Zico, o treinador, né? Era o Zico. Já era o Zico, né? Primeiro torneio oficial do Zico, né? Então o Japão estreia com uma belíssima vitória em cima da Nova Zelândia, que é uma seleção muito fácil. Perderia para a França de 2-1, né? Como Elias falou aí do pênalti e tudo mais. E depois perderia para a Colômbia por 1-0, mas nesse jogo o Inamoto não jogou. E lembrando que você disse um detalhe interessante, né? Que o ataque era o Kubo e Takahara, né? Um piazinho novinho de tudo. Muito jovens. E o Takahara já experiente. Inclusive, alguns jogos do Zico era o Kubo e Nakayama, né? Os extremos, assim, de idade. Sim, é uma mistura muito maluca, né? Eu tava até dando uma olhadinha realmente que depois entra o Koji Nakata e o Inamoto fica no banco no terceiro jogo. Era aprontou, saiu. Preparatório, né? Então realmente, como você falou, aprontou, saiu, até porque era de tiro curto, né? Mas mais uma derrota para a Colômbia e o Japão acabou sendo eliminado na fase de grupos. E lembrando que Narazaki era o goleiro titular, né? Kawaguchi estava no banquinho. Chegou o ano de 2004, foi um ano meio ingrato pro Inamoto, né? Ele até começou bem e tudo mais, chegou a atuar em 6 partidas na seleção, mas daí quebrou a tíbia e ficou de fora o resto do ano, né? Chegou voltando apenas ali no começo de 2005, mas em 2005 ele não chegou a marcar gols, né? Esteve presente ali em 10 partidas, jogou as eliminatórias, teve aquelas boas partidas contra a Coreia do Norte, nas eliminatórias, né, Thiagão? Mas também ele perdeu vaga na seleção pro Ogasawara, né? Nessa época. E aí ficou muito difícil, né? Ficou um bom tempo ali o meio-campo titular da seleção com Fukunishi e Ogasawara, né? Então o Inamoto teve, devido a essas lesões aí e as ascensões do Fukunishi e do Ogasawara, que o Ogasawara realmente estava jogando bem, inclusive jogou muito bem a Copa das Confederações 2005, né? Inclusive o Inamoto acho que nem entrou em campo, cara. Foi total reserva aí. Jogou só o primeiro tempo, jogou só o primeiro jogo contra o México. Então, pra você ver, né, como uma coisa estava feia pro Inamoto. Sim. Esse time aí foi mais o Ogasawara e o Fukunishi. Era o Ogasawara, o Fukunishi, Nakamura e Nakata, né? Isso, exatamente. Japão, né? Eu tava até vendo aqui que até se falou que ele voltou no começo de 2005. No finalzinho de 2004, ele teve um joguinho que foi aquele jogo onde o Japão tomou uma sapatada da Alemanha, né? 3-0. Que a Alemanha jogou de vermelho, né? Isso, aí o Japão jogou. O Inamoto foi até o capitão dessa equipe, jogou por 70 minutos. E aí o Japão apanharia feio, tomando 2 gols do Close, um do Ballack e tal. E aí depois eu vendo aqui realmente esse jogo da Federations Cup 2005 que você citou, por exemplo, realmente o jogo que o Inamoto não jogava era Nakamura, Fukunishi, Nakata e Ogasawara, né? O quarteto do meio de campo, né? Na frente Naxal e Tamada, e atrás, assim, bem clássico já, né? Bem a base da seleção 2006, que era Alex, Miyamoto, Tanaka, Kadi e Kawaguchi no gol. E lembrando que na primeira partida aí contra o México, a zaga era Miyamoto, Chano, olha aí o Chano. E Tanaka, né? E o Tanakinho, olha só, muito... E o Miyamoto faixa de capitão e tudo mais, então é bem legal. Será que o Chano merece um especial lenda? Olha, esse realmente é bem alternativo, né? Mas, uma coisa interessante que nesse jogo contra a equipe do México, o Zico colocou o Inamoto no lugar do Nakamura, né? Então ele jogou para jogar na frente mesmo e tal, né? Então realmente momentos ofensivos aí desse 3-5-1 aí da época aí. Chegou 2006, o Inamoto estava lá no West Bromwich, acabado de voltar aí pro West Bromwich, né, para decidir sua vida. Ele que jogou pouco no ano de 2006, foi um dos anos que ele menos jogou na seleção, né, foram apenas 4 partidas. Dessas 4 partidas, Thiagão, 2 foram na Copa do Mundo, né, lembrando que na estreia da Copa ele não jogou, contra
na seleção da Croácia ele entrou no segundo tempo, no lugar do Fukunishi, que não estava bem no jogo. E no terceiro jogo contra o Brasil ele já entrou como titular, né? E também não fez uma boa partida, inclusive teve chance de fazer gol e tudo nessa partida, mas isolou a bola. Foi um chute bem feio ali. Acabou não marcando nenhum golzinho. Esqueci de citar que em 2003 ele fez o gol contra a seleção de Gana, né? Verdade, gol contra a Gana. Bem lembrado. Gana não, contra Uruguai. 2-2. Caramba, foi o Uruguai? Não, eu jurava que foi Gana. Jurava que foi a Gana. Uhum. Mas em 2006 não foi um ano muito bom assim pro Inamoto, porque ele não conseguiu fazer uma Copa muito boa, né? Ele começou como reserva, ganhou a oportunidade. Naquele jogo contra o Brasil, o Zico já tava puto porque os titulares não estavam rendendo o que ele queria. Aí lançou uns jogadores diferentes, né? Começou a partida com o Inamoto, começou a partida com o Maki, com o Tamada, voltou o Tsuboi porque o Miyamoto estava suspenso, né? Mas não deu certo. Não que ele tenha jogado mal, assim, mas ele não conseguiu render o esperado porque tinha muita marcação. E nessa partida ele estava naquela característica mais defensiva, né? Do que ofensiva, por assim dizer. A vida do Inamoto piorou ainda mais, Thiagão, quando surgiu o Ivica Ozen, né? O Ivica Ozen não queria saber do Inamoto na seleção. Ele foi um dos jogadores que foram sacrificados pelo técnico no pós-Copa 2006, tanto que ele nem foi convocado para a Copa da Ásia, né? Em 2007. E ele só viria a ser convocado para a seleção com a vinda do Okada, né? O Okada que resgatou o Inamoto. Só que já era tarde demais, né? Tava meio que acabando o ano já e foram apenas 3 joguinhos, né? Mas pelo menos ele foi um dos resgatados. Ele foi excluído por um treinador, mas um novo treinador chamou de volta, né? Exatamente, tanto que procurando assim pelos relatos, né, dos poucos jogos que ele atuou ainda com o Ossen como treinador, foi ali um amistoso. Ele foi convocado no comecinho de 2006, perdão, no mês 6 de 2007, né, junho de 2007. Não foi utilizado no amistoso contra o Montenegro. Jogou 45 minutos no empate contra a seleção da Colômbia, né? Depois ficaria de fora, né, que você falou, né, da Copa da Ásia e tal. Né? Aí eu acho que no final de 2007 ainda era o Ossen, o treinador da equipe? Não, era o Okada. Ele tá. saiu... Sabe que eu não lembro quando o Ozen saiu, mas ele saiu assim, não chegou a ficar um ano na seleção. Não ficou muito tempo, né? Porque vendo aqui, ó, depois da Copa da Ásia, né, que o Japão foi eliminado na semifinal, né, jogou contra a Arábia Saudita, depois até perdeu nos pênaltis na disputa de terceiro lugar contra a Coreia do Sul, né? Aí depois já teve amistosos, isso foi no dia 28 de 7, né, o último jogo do Japão na Copa da Ásia 2007. Aí já nos meses seguintes teve um amistoso contra Camarões, não teve o Inamoto, ele não foi convocado. Foi convocado para os jogos de setembro, que foram amistosos contra a Áustria e a Suíça. Até no jogo contra isso o Japão venceu por 4-3. Ainda estava o Ivica Ossen ainda como treinador, mas aí depois também tem um hiato gigante também, que ele acabou ficando fora do plantão, machucou novamente, aí ele voltaria a aparecer realmente na seleção só lá em 2008, aí sim, com certeza, já era o Okada o treinador da seleção japonesa. Uhum. E ele com o Okada ele conseguiu beliscar uma vaguinha de última hora na Copa do Mundo também em 2010. Em 2008 ele jogou pouco, né? O ano que ele menos jogou, apenas 2 partidinhas. Em 2009 foram 4 jogos, ele marcou aquele golzinho contra a Gana, né? Eu citei ali, eu queimei a largada. Foi 2009. Em 2010 foram 8 partidas, sendo delas 2 de Copa do Mundo, né? Ele enfrentou a seleção... Deixa eu tentar lembrar agora. Eu lembro que ele enfrentou a Holanda, né? No jogo da Holanda ele jogou. Sim. E jogou... Não. 2010 ele jogou. Entrou, faltam 2 minutos para o final do jogo de Camarões. Contra Camarões, isso eu lembro. Aí foi não Holanda jogou, ou foi Dinamarca? Dinamarca. Aí Dinamarca ele entrou no finalzinho também. Uhum.
Não, contra a Holanda quem jogou foi o Nakamura. Isso, Nakamura entrou no também. Finalzinho. Então. Beleza, aí eu vi uma pergunta pra você, que aí talvez é uma dúvida particular a mim, com certeza é dúvida de muita gente também. O Inamoto ir pra Copa 2010, mas foi com qual objetivo? Porque assim, o Inamoto, tudo bem, ele ainda tinha condições, talvez Foi pra compor elenco. técnicas, foi pra compor elenco literalmente. Mas é porque ele era talvez um jogador mais velho naquele momento e talvez o Okada queria essa experiência, ou foi realmente por falta de opções mais jovens e melhores para levar naquele momento? Assim, Tiagão, tinham 2 jogadores que vinham sendo convocados que eram volantes, né, que vinham sendo convocados pelo Okada, que até jogaram um número considerável de jogos, mas não convenceram na seleção, né? Que era o Keita Suzuki e o Hashimoto, né? Uhum. Então ele preferiu, puxa vida, entre Hashimoto, Keita Suzuki e O Abe Inamoto. tinha o Abe também, né? Que eu lembro que Mas apareceu bastante. o Abe era titular, né, dessa seleção. Ah, tá, o Abe era Eu titular. falo do pessoal para compor elenco, né? Certo. Então eu pensei, quer saber? Eu vou levar o Kono e vou levar o Inamoto, porque pelo menos o Inamoto jogou 2 Copas, né? Então ele preferiu optar pela experiência. Tanto que os volantes aí dessa Copa eram o Abe e o Hasebe, né? Os titulares. Com certeza. E aí, um pouquinho mais pra frente ali, junto, basicamente, o Endo, né? Mas basicamente a linha defensiva era O Endo jogava né? um pouco mais avançado nessa seleção, né? Ele jogava mais encostado ali com o Matsui, né? E o Okubo, né? Uhum. Era Matsui e Okubo, né? Basicamente essa linha ofensiva, né? Porque era o Honda na frente como centroavante improvisado. Era meio que um triângulo, né? Era Endo, Matsui e Okubo, né? Entendi. Aí um pouquinho mais pra trás o Hasebe e bem mais pra trás o Abe, porque esse O Abe, realmente né? era jogo o volante sujo. defensor, jogo sujo, né? Que é um Essa cara seleção de que tá na 2010, nossa lista também. sim, pouquíssimo hype, um belo bigode e um bom jogador pra se falar daqui do Real Reds. E essa seleção de 2010, eu gosto muito de 2010, né? Eu lembro, até bem de cabeça, era Kawashima no gol, né? Primeira Copa 2 de Kawashima, Nagatomo, Túlio, Bomber, né, Nakazawa e o belíssimo Komano, né, na direita. Que do nada tirou a vaga do Tida de última hora. Realmente, do nada tirou a vaga do Tida. E uma coisa interessante, que aí vem, né, Abe, Endo, Hasebe, Matsui, Okubo e na frente o Honda. E aí, eu lembrando, assim, você vê os jogos, né, e eu vi que o último jogo de seleção que o Inamoto fez gol foi realmente naquele jogo contra a Gana que você falou, e nesse jogo ele fez tanto gol quanto assistência, né? Então nesse jogo contra a Gana foi a melhor partida possível, e essa equipe que esse jogo acabou 4-3 para o Japão, a configuração era bem diferente, né? Era um 4-4-2 bem aberto, né? Aquele famoso 4-2 double six, né? Que as equipes defendem, atacam em blocos. E aí a equipe era com Suzuki no gol, Nakazawa como o capitão, Nagatomo, Túlio e Komano. Aí os volantes centralizados, né, mais para trás, Hasebe e Endo. Nas pontas, Nakamura Kengo e Nakamura Shunsuke. E na frente, Okazaki e Maeda. Aí entraram durante o segundo tempo, né? Entrou o Inamoto, entrou o Yuki Abe, entrou o Keiji Tamada, entrou o Shizu Kuroki, entrou o Honda, né? E aí a equipe foi se modificando com o jogo em andamento. Essa época foi uma época muito confusa pro gol da seleção japonesa, porque em 2008 o Kawaguchi quebrou a mão, né? Então o Narazaki, que era aí o seu substituto imediato, ele não estava numa boa fase na seleção, assim. Ele era um goleiro estável, mas ele não estava conseguindo. Nisso teve o crescimento do Kawashima, né? Que a partir de 2007 para 2008 foi crescendo, conquistando aí sua vaguinha. Mas nesse meio tempo jogou também o Suzuki, né? Como você mesmo falou. Até o reserva dele, o Yamagishi, chegou a ser convocado na seleção, né? Então teve um pequeno rodízio de goleiros. Até o próprio Nishikawa, né? Teve oportunidades aí de ser convocado nessa época, mas bem no fim o Kawashima, tanto para você ver que o Narazaki não estava tão bem, que o Kawashima foi o titular na Copa de 2010, né? Era para ser o Narazaki, mas não tava lá aquelas coisas, e o Kawaguchi de última hora apareceu ali como conselheiro, né?
como um dos capitães aí. Inclusive o Kawaguchi, na época dessa Copa 2010, era o capitão oficial, né, da seleção. Ele foi inscrito como capitão do time. Mas como ele era reserva, o Hasebe, né, que pegou Herdava em campo, a né, faixa. essa Uhum. faixa, né? Legal. Mas se você ver os documentos da Copa do Mundo 2010, aparece Capitão Yoshikatsu Kawaguchi. Legal. Tanto que ele era o capitão, né, da seleção antes de acabar quebrando a mão, né? Uhum. Então, fazia todo sentido mesmo, né? Uhum. E Elias, após a Copa 2010, né, onde o Japão cairia, né, nas oitavas de final, belíssimos jogos, né, que é muito lembrado, um jogo contra a Dinamarca, vitória na Bacia das Almas ali contra a seleção de Camarões, 1-0 um pouco no sufoco. Depois disso, Inamoto em seleção nunca mais tiveram juntos, né? Ou teve alguma. Não vou nem perguntar jogo de despedida, que isso com certeza não teve. Né? Isso aí a gente já. Assim, se teve uma coisa que o Lendas do futebol japonês mostrou para mim por A mais B, que não existe muito essa questão de você pegar jogadores, né, que estão em fim de ciclo e dar a eles alguns, né, os jogadores principais, e darem a eles despedidas da equipe. Né? Isso realmente não tem. Então, só pergunto, teve Inamoto na seleção pós 2010 ou não? Não, já foi um milagre arranjarem esse amistoso aí da despedida do Nakamura, né? Sim, Então. verdade. Que vai ter ainda esse ano, né? Uhum. Mas não teve mais Inamoto depois da Copa do Mundo. O ciclo dele se encerrou na seleção, né? Realmente ele não jogou tanto que o jogo da seleção japonesa pós-Copa do Mundo foi contra o Paraguai, né? No dia 4 de setembro de 2010. Olha, E só contra o Paraguai? ganhou de 1 a Olha, 0. olha Uhum, só, esse é bem Japão. Perde pros caras nos pênaltis, pro primeiro amistoso é contra o uhum. Paraguai, ganha, e E aí, né? ganha. E aí todo Adivinha o mundo gol de fica quem? feliz. De quem não. Aí, sinceramente, não sei quem que fez o gol. Quem fez o gol? Cagal, que não foi pra Copa. Olha só, cara, um menino Kagawa, né? Que daqui tem, quem sabe, alguns anos tem um lendas, porque Uhum. que realmente E, isso é história pra contar também. e com uma escalação muito interessante, né? Olha aqui o time: Kawashima, Nakazawa, Kurihara, Nagatomo, Uchida, Kengo Nakamura, Matsui Hosogai, Honda, Kagawa e Morimoto, né? E os reservas: Narazaki, Komano, Iwamasa, Nagata, Makino, Hashimoto, Jungo Fujimoto e Nui Olha aí. Okazaki. Caramba, então realmente o Kawaguchi e o Kishoyano foram realmente só pra compor o elenco 2010 mesmo, né? Mas O o Ian não Kishoyano, jogou, rapaz. o Yano jogou? O Ian não jogou Caramba. contra Camarões o primeiro jogo lá. Nossa, Entrou no olha segundo só. tempo. Kishoyano. Esse também é outro personagem do futebol japonês também. Kishoyano que o Okada ele não desistiu do Ian, né? Ele colocou ele de atacante, colocou De ele de winger, lateral. colocou de lateral, colocou de meio campo. O cara quis dar um jeito e ainda levou o cara pra Copa, né? Genial, cara. Elias, vendo aqui os números finais aqui da trajetória gigante, né, do Kishoyano, Kishoyano não, do Inamoto, está até agora ainda em atividade, por mais que os números a gente fala para vocês, todos os números que são muito fáceis até de encontrar, menos os números atuais aí do Inamoto com a equipe Nankatsu FC. Os números que eu tenho aqui, que ele tem 9 partidas pelo clube atual dele e um gol, né, pela Liga de Kanto, mas oficialmente o Inamoto tem 548 jogos, 34 gols, 10 assistências, 81 cartões amarelos, não com volante realmente, né? E apenas dois cartões vermelhos, vindo não diretamente, mas sim de doubles amarelos que viraram vermelhos. A equipe aonde o Inamoto tem mais partidas, né, jogadas, né, são bem próximos, né, a equipe do Gamba Osaka com 135 jogos e 17 gols marcados, em seguida da equipe do Kawasaki Frontale com 134 34 jogos, isso em clubes, em questão de seleção japonesa, colocando apenas a seleção principal, que os números são mais fáceis de você encontrar. O Inamoto tem 82 jogos, né, sendo sua estreia no dia 15 de 3 de 2000, e tem no total de 5 gols. 10 anos de seleção. 10 anos de seleção, muita Tiagão, coisa, e 3 Copas do Mundo.
3 Copas do Mundo, né? Muita coisa. Ele que jogou 2 Copas das Confederações, né? Como a gente citou. Caramba, é verdade. Na verdade, jogou 3, né? Porque 3 ele entrou. 2005 ele entrou lá no joguinho que você comentou lá. Bem legal. Copa da Ásia jogou uma. E eu tava vendo aqui, pesquisei, né? Que eu sou um cara muito curioso. Que Chuiano entrou aos 82 minutos contra o Camarões. Né? Então, assim, deu um jogou 8 minutinhos. Deu um jeitinho de jogar, então, aí o Kishoyano, que foi a nossa brincadeira. E dando uma olhadinha aqui no último gol, o último gol que a gente tem de relato do Inamoto foi no dia 30 de setembro de 2023, empate em 2-2 contra a Universidade de Yokohama, né? Aí nesse jogo aí, a equipe do Nankatsu, um dos gols da equipe do Nankatsu foi do Inamoto, ele que até o momento tem 9 jogos, né? Então realmente, não imagino que não deva ter um número muito maior do que isso, 10, 12 jogos no máximo da temporada, até porque a gente tá falando de um jogador de 44 anos de idade já, né? Então o Inamoto já é aí já um senhor veterano, mas uma lenda que ajudou em muito o futebol japonês, levou o nome do Japão para a Europa, impulsionou muitos jogadores a trilhar esse caminho. Então realmente o Inamoto abriu portas, assim como o Kazuo abriu muitas portas, Nakata abriu muitas portas, e com certeza o Inamoto também tem no seu currículo essa ajuda para o desenvolvimento no geral do futebol japonês moderno que a gente conhece hoje. Bom, para encerrar, Thiagão, tem uma curiosidade para falar para você. Sabia que, além de ser um galã, né, como eu disse, né, sucesso entre as mulheres, o amante caliente e tudo mais, você acredita que o Inamoto, pesada dele, também é um sucesso musical? Cara, vou contar uma coisa muito aleatória aqui para você. Em 2005, uma banda europeia ainda, por sinal, que era dos artistas lá da Super Eurobeat, né? Que tinha aquelas músicas techno e tudo mais. A Cristiana Kuti e o Franz Tornado, eles lançaram um hit na Europa que o nome era Moto Moto Inamoto. Nossa, isso é sério? Eu achava que isso era zoeira da internet. Não, é verdade. E o refrão era Moto Moto Inamoto, shoot it like a bomber. Cara, e você não faz ideia do sucesso que essa música fez aqui em Curitiba, Tiagão. Caramba, só que loucura, cara. Nos Matsuris da vida aqui, inclusive tinha coreografia de dança e tudo, né? Ele virou um sucesso nos Matsuri Dance, né? Nos Para, né? Que são as músicas mais moderninhas. Não sei se tem disso aí em São Carlos, desses festivais japoneses. Matsuri Dance tem sim. Que o pessoal fica dançando lá e tudo mais. Sim. Inclusive eu dançava música do Inamoto e me achava foda, porque eu sabia todos os passos da dança do Inamoto, cara. Porque o Inamoto era um dos meus ídolos do futebol japonês, eu tinha que fazer bonito, né? Tinha que dançar com a galera lá e tal. Tinha que fazer bonito, ok. Que frase incrível. Então, era sucesso, cara, sabia? Esse acho que eu sei dançar até hoje, essa porra aí. Muito bom. E eu falava, música do Inamoto lá, do craque da seleção japonesa, não sei o que. Cara, olha, se eu encontrar essa música, ela estará trocando provavelmente algum trecho que deu no Mario. Se não der direitos autorais. Se por acaso não estiver tocando isso agora, porque direitos autorais não pode colocar aqui. Mas vale aí. É uma música muito antiga, acho que vai dar pra pôr. Caramba, então vale aí, a pesquisa, caso nesse Hinomaru não estiver tocando Motomoto Inamoto aí nesse momento. E tocava essa música aí, chegando nos Matsuris da vida? Não, essa aqui, pelo menos o período que eu peguei, não. Então realmente passou batido por mim. Nossa, e eu dançava com a camisa do Japão lá, tudo empolgado. Ok. Saudades dos meus 16 aninhos. Viu? Era uma época mais simples, não é uma época mais simples. Era uma época mágica. Muito bom. Dançava e depois eu jogava o Ineleven lá. Perfeito, não queria mais nada. Elias, chegamos ao fim de mais uma lenda do futebol japonês, mais um episódio onde você trouxe muitas informações. Eu fiquei aqui apenas dando os pequenos repetecos, mas muito divertido, muito bom fazer esses programas. O último que a gente tinha feito já fazia um bom tempo, né? A gente fez do Okubo, né? Talvez ali um dos mais recentes, né? Assim, atualizados mais recentes, o número 275, mais de um ano que a gente colocou isso. Depois a gente acabou fazendo uma versão 2.0 da aposentadoria do Shunsuke Nakamura, né? No episódio 308.
então também entra como lenda do futebol japonês esse episódio só sobre a aposentadoria do Shunsuke. E agora, juntando, né, o panteão de podcasts, então contando todos os lendas, mais o do Nakamura, que teve mais de um, a gente chegou agora ao nosso 20º episódio, né, sobre lendas do futebol japonês. E a gente acabou não fazendo tantos esse ano, né? Esse é o único que a gente acabou colocando esse ano, mas em 2024 a gente promete pelo menos dois por ano aí. A gente tem algumas capas em produção, pelo nosso querido amigo Glauber, e então logo a gente volta na temporada 2024 com mais lendas japonesas, aumentando cada vez mais as nossas histórias aqui sobre os grandes jogadores do futebol japonês, ou aqueles que não são tão grandes, pelo menos que são muito icônicos para a nossa geração. Elias, muito obrigado, tamo junto. Se quiser dar qualquer consideração final, fica à vontade, e desde já, muito obrigado por mais esse grande episódio. É isso aí, galerinha. Chega, já falamos demais, né? Espero que vocês tenham aí gostado de mais um Lendas Japonesas, um jogador aí que todo mundo adora, né? Nos vemos aí na semana que vem com nossa programaçãozinha normal. Tiagão, muito obrigado. É isso aí. Hiromaru, levando o melhor futebol japonês pra vocês, galera. Valeu. Até a semana que vem. Valeu, forte abraço. Tchau, tchau. Sayonara.